dar continuidade então ao nosso estudo no Evangelho que escreveu o apóstolo João. E nós vamos então, no capítulo de número 1, ler os 3 primeiros versos. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João. E nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos e nós vamos ficar apenas com esses 3 versos, meditar neles um pouquinho nesta noite. Deus tem sido bondoso conosco. Nós temos aprendido um pouco, das Escrituras. Temos todos os domingos caminhado aí no Novo Testamento. Aprendemos, já estudamos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Já estudamos a primeira carta do apóstolo Pedro. E agora iniciamos o estudo no primeiro evangelho, ou seja, o primeiro evangelho que vamos estudar, que é o 4º evangelho que você encontra na Bíblia, o Evangelho de João. Semana passada nós demos uma introdução desse evangelho, e então, apenas para que nós relembremos ou venhamos trazer à memória o objetivo do apóstolo João ao escrever este evangelho, você encontra lá no capítulo de número 20, verso de número 30 e o verso de número 31. Você não precisa abrir, eu vou ler para você, apenas para que nós tenhamos isso em nossa mente. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes que foram escritos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo de João escrever este evangelho. E nós aprendemos que João escreve este evangelho já no seu finalzinho, ou seja, no finalzinho da sua vida, aproximadamente, ele aí com seus quase 90 anos por aí, ele escreve este evangelho. 70 anos depois que Cristo então ele já havia vindo a esse mundo, vivido entre nós, e então morto e ressurreto. Depois de 70 anos que esses eventos acontecem, então João, o apóstolo João, ele resolve escrever este 4º evangelho. Tendo isso em mente, então nós vamos dar início a este evangelho. Domingo passado foi apenas uma introdução, uma visão panorâmica, um voo panorâmico sobre esse evangelho. Hoje então nós vamos entrar propriamente neste evangelho. Capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 3. A palavra de Deus ao seu e ao meu coração nesta noite diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Mais uma vez. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Conta para frente, oremos. Gratos somos a Deus pelo privilégio que temos de estar mais uma vez na tua presença. E na tua presença, ó Deus, nós nos alegramos porque o Senhor tem nos visitado e tem nos ensinado mediante a exposição da tua palavra. Então, mais uma vez pedimos que assim o Senhor realize em nosso meio. Fale aos nossos corações, fale à nossa mente, e que o Senhor venha fazer com que nós venhamos compreender a tua verdade, a tua palavra, compreendê-la toda e não apenas parcialidade dela.
Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos conduza por meio da Tua palavra. E que aquilo que o Senhor, que sonda os nossos corações, ver que necessita em nós ser mudado, que precisa ser arrancado, acrescido, pedimos que assim seja feito, para que então Cristo Jesus, nosso Senhor, seja glorificado em nós e através de nós. Assim oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus, agradecidos ao Senhor. Amém. Como nós falamos no domingo passado, João escreve esta carta, ou este evangelho, logo já bem depois de Mateus, Mateus, Marcos e Lucas terem escrito o seu evangelho. E então João, cerca de 70 anos depois, deseja colocar no papel tudo aquilo que ele tinha experimentado quando caminhou com Cristo. E ele então, pensando como é que ele iria colocar tudo aquilo que ele experimentou, presenciou quando caminhou com Cristo, como é que ele ia colocar isso como evangelho, ou seja, no seu evangelho. E penso eu que a pergunta que estava na mente de João ao escrever esse evangelho, esse quarto evangelho, era exatamente aquela pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, perguntando quem é que o povo diz que Cristo era. E então alguns deles dizem: olha, Jesus, o povo está dizendo, por causa dos teus feitos, por causa dos seus milagres, por causa de tudo aquilo que o Senhor tem realizado, alguns deles têm entendido que o Senhor é Elias, que o Senhor é talvez um dos profetas, que o Senhor talvez seja um novo profeta que está em nosso meio. Então Jesus olha para os seus discípulos e então diretamente para eles faz a pergunta, dizendo: e vocês? Isso é que o povo está dizendo. Agora, vocês que têm caminhado comigo, vocês que têm andado comigo, o que é que vocês pensam a meu respeito? O que vocês dizem a meu respeito? E então Pedro, um dos discípulos apóstolos de Cristo, ele então, direcionado e guiado pelo Espírito, ele é conduzido a responder essa pergunta de Cristo, mas de uma forma que até então ninguém tinha respondido. Ou seja, Pedro ele vai dizer: Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E então Jesus diz: Pedro, você respondeu muito bem, mas quero dizer a você que não foi você, ou seja, essa resposta não veio de você mesmo. Foi o próprio Espírito que conduziu você a responder exatamente assim. Então penso que essa pergunta, João ainda estava na sua mente. Como é que ele poderia instruir os seus conterrâneos judeus e também os gregos, aqueles para quem agora João está pastoreando, ou aqueles a quem João está pastoreando, que ele está na igreja de Éfeso, e ali ele está pastoreando esse povo, helenistas ou romanos, gregos, estão ali presenciando, e ele está pastoreando esse grupo de pessoas. E então ele pensa: como é que eu posso escrever um evangelho e apresentar a eles conteúdos a fim de que esta resposta a Jesus seja dada por eles individualmente? E que esta resposta não seja uma resposta superficial, mas que também seja uma resposta profunda e exatamente uma resposta como Pedro foi conduzido pelo próprio Espírito a responder a Cristo. Então, pensando nisso, João ele resolve escrever o seu evangelho. E João escreve esse evangelho para esse público variado, tanto judeu quanto grego. Tanto esse povo judeu, alguns judeus que tinham se convertido e tinham ido ali para a cidade de Éfeso, estavam sendo pastoreados por João. Mas João estava pensando em escrever um evangelho que pudesse abranger, alcançar tanto os judeus quanto os gregos. E então ele resolve iniciar, talvez pensando: como será que eu começo esse evangelho? Como talvez eu poderia iniciar esse evangelho? Como iniciar esse evangelho com o objetivo de causar impacto e ao mesmo tempo escrever algo que faça sentido, algo que cause impacto nos judeus que já estão acostumados com uma religião servindo um único Deus,
Como que eu posso escrever algo que cause impacto neles, e também como que eu posso iniciar o meu evangelho, ou como que eu posso escrever o evangelho que também possa fazer sentido para aqueles que nunca tiveram contato com a fé judaica ou com o Deus judeu, com Deus dos hebreus. Como escrever? E aí talvez João, na cidade de Éfeso, ele pensa nos seus conterrâneos judeus. E ele lembra que os seus conterrâneos judeus, eles têm um grande apreço pela palavra de Deus. O povo judeu, eles tinham um apreço, um cuidado com a palavra de Deus, como o próprio Deus. João lembra de como que para os judeus a palavra era algo importante, pois a palavra de Deus era muito mais do que um som, um mero som. A palavra para o judeu era algo que tinha uma existência ativa e criadora. Se você olhar para a história do povo judeu, você vai lembrar que o povo judeu ele sempre fazia referência a Deus através dos feitos pela palavra de Deus. Salmo de número 33, verso 6 vai dizer o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. O judeu estava acostumado com isso. Salmo 107, verso 20: o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. Isaías 55, verso 11 diz: assim será toda a palavra que sair de minha boca, e não voltará para mim vazia. Então João ele lembra que para os seus conterrâneos, para o judeu, a palavra, o verbo, nunca era desassociado da pessoa de Deus. A palavra do Senhor para o judeu era tão santa quanto o próprio Deus. A palavra, a verdade, a palavra para o judeu era a verdade tanto quanto Deus era a verdade. Se você olhar para as folhas do Antigo Testamento, você vai ver que os judeus tinham um grande cuidado com relação à palavra. Um episódio muito conhecido quando Isaac vai abençoar os seus filhos, Jacó e Esaú, e quando tem ali Jacó, ele engana o seu pai, influenciado pela sua mãe, engana o seu pai para então receber a bênção. E quando Isaac, ele abençoa Jacó, proferindo-lhes palavras de bênção, e logo depois chega Esaú então vê o que tinha acontecido, que o seu pai abençoou o seu irmão em seu lugar, porque o direito de primogenitura era de Esaú. Esaú tinha trocado o seu direito de primogenitura, ou seja, a sua herança de primogênito, ele tinha trocado por um prato de lentilha, uma sopa de lentilha. E depois, mas não apenas isso, mas o que era mais importante para um hebreu era a bênção do seu pai. Quando o seu pai estava à beira-morte, a bênção do seu pai fazia muito sentido, ou seja, eles esperavam isso, que o seu pai abençoasse, e quem tinha o direito de ter uma bênção maior era o primogênito. Então Jacó, influenciado por sua mãe, ele agora engana Isaac, porque Isaac não consegue enxergar, Isaac já está bem velhinho, e então ele engana o seu pai, e o seu pai profere as bênçãos. Quando Esaú chega, Esaú pergunta: pai, o senhor abençoou o meu irmão no meu lugar? E então Isaac: sim. E agora? O senhor não pode retirar? Não, a palavra já foi dada. Mas pai, não sobrou nada. Olha, sobrou para você isso. O que eu ia proferir para o seu irmão, eu vou proferir para você. Mas a bênção maior foi sobre a vida de Jacó. O pai abençoou o filho mais novo, inverteu. Então o povo judeu já está acostumado com essa questão de palavra. Uma palavra dita, uma palavra falada não pode ser mais capturada, não pode voltar mais atrás nela. Então esta questão de palavra já era algo do ambiente natural, cultural dos judeus. Então João lembra disso e diz, e pensa: eu preciso colocar uma questão de palavra
ou eu preciso anunciar uma palavra, com efeito de palavra para os meus irmãos conterrâneos. Mas também ele pensa, por outro lado, nos gregos, aqueles a quem ele queria também alcançar. Mas muito provável, João, que estava ali na cidade de Éfeso, ele lembrou de um dos filósofos, um dos grandes filósofos, que também era desta cidade de Éfeso, 560 anos antes, ou seja, antes até mesmo dos filósofos tão conhecidos como Platão, Aristóteles, Sócrates, primeiro Sócrates, Platão, depois Aristóteles, antes de chegarem, ou seja, pré-Sócrates, né? Um filósofo muito conhecido chamado Heráclito. Este filósofo, ele tinha escrito alguma coisa a respeito da palavra, a respeito do verbo, a respeito do logos. E então ele lembrou disso. Certamente ele escreveu esse evangelho lembrando daquilo que ele tinha visto no contexto cultural também dos gregos. Porque para os filósofos, absolutamente tudo na esfera do mundo físico e do mundo dos eventos está seguindo uma orientação mediante algo que eles chamavam de logos, a palavra. Para os estoicos, a ordem existente no mundo, ou seja, tudo aquilo que você consegue perceber, que segue uma ordem, uma sequência, algo ordinário, ou seja, algo sequencial, tudo para eles, para os estoicos, tudo que existia porque alguém organizou e uma mente projetou e controla tudo. E para eles, quem exercia esse controle era o logos, a palavra. A pergunta que surgia para eles era: quem é que mantém as estrelas em seu curso? Quem é que mantinha a sequência do existir um dia e logo após uma noite? Quem é que mantém as estações no tempo indicado? Afirmavam os estoicos, o logos. Existe algo superior e nós chamamos isso de logos, a palavra, a razão de Deus. Um outro filósofo chamado Filo dizia que o logos era o pensamento de Deus impresso sobre o universo. Então João aqui logo no início ele quer impactar os seus conterrâneos e trazer algo que possa não apenas impactar, mas também fazer sentido aos gregos. E exatamente nesses 3 versos nós vemos como é que João inicia o seu evangelho. E nesses 3 versos nós podemos aprender 4 coisas que João quer nos ensinar. Primeiro, João ensina nesses versos a pré-existência do verbo, ou seja, a pré-existência de Cristo. Segunda coisa que João vai nos ensinar é a comunhão e a relação deste verbo com Deus. A terceira coisa que João quer nos ensinar é a identidade do verbo como Deus. E a quarta coisa que João quer nos ensinar nesses 3 versos é a ação e relação do verbo na criação. Primeira coisa, a pré-existência do verbo. Verso 1: no princípio era aquele que é a palavra. Algumas traduções dizem assim: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. O verbo apresentado aqui por João não resta dúvida, pois no verso de número 14, nós vamos chegar semana que vem lá, mas apenas para trazer a memória de quem é que João está falando. Verso de número 14, João diz assim, no capítulo 1, verso 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. De quem é que João está falando quando ele coloca a palavra verbo, quando ele apresenta o verbo? De quem é este que João está falando? João está falando da pessoa de Cristo, o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne e habitou entre nós.
João está dizendo no primeiro verso já: Jesus, o Verbo, sempre existiu, sempre esteve com o Pai, e o Pai sempre esteve com o Filho. João está está se referindo à pré-existência de Cristo. É interessante que João não inicia como os demais evangelistas. Os outros evangelistas, quando começam o seu evangelho, Mateus e Lucas, ou até mesmo Marcos, ele não inicia apresentando Jesus dessa forma. Ele apresenta Jesus, ou apresenta o nascimento de Jesus, apresenta a genealogia de Jesus, da onde Jesus veio, de quem ele é filho, e assim por diante, apresenta um contexto histórico de Jesus. João, ele quer impactar os seus conterrâneos e quer também fazer com que os seus irmãos gregos, eles leiam o seu evangelho e eles consigam encontrar sentido no que João está falando. Então João apresenta logo de cara que Jesus, ele não é um ser humano apenas. Jesus é, antes de ser um ser humano, ele é Deus. E João está ensinando, apresentando a divindade de quem Cristo é. João está dizendo: irmãos, no princípio era a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. João não inicia o seu evangelho relatando a origem de Jesus, mas João, ele inicia falando que ele é um verbo. Ele apenas afirma em seu relato inicial a revelação daquele que nunca teve início. E se nunca teve início, nunca terá um fim. Por isso que ele não traz uma genealogia. João, quem que é esse verbo? Quando é que surgiu esse verbo? Quando que nasceu esse verbo, João? Esse verbo, desde o princípio. Desde antes de qualquer coisa, já existia esse verbo, porque esse verbo estava no princípio. No princípio era aquele que é a palavra. João está dizendo, antes de existir qualquer coisa, nós vivemos dentro do tempo, nós nos movemos dentro do tempo. João está dizendo, antes de existir até mesmo a noção, o senso do tempo, este verbo já existia. Este verbo está fora do tempo. Este verbo vivia antes de existir um tempo. Por isso que para a mente humana é algo incompreensível. Nós não podemos atinar, nós não podemos chegar, porque nós dependemos do tempo para pensar. Para nós, seres humanos, tudo existe um começo, um meio e um fim, ou seja, um tempo. Mas João está dizendo, este verbo, não, este verbo está para além do tempo. Aliás, este verbo, ele é antes do tempo. Na realidade, este verbo, ele é o criador do tempo. Foi ele, é nele que se originou o tempo. Nele e através dele que veio existir a noção de tempo. Então João, ele já quer logo de início colocar para baixo aquilo que os agnósticos estavam querendo ensinar, dizendo, não, este verbo não, ele não pode ser Deus. Porque se ele for Deus, então ele não pode ter contato com a matéria, porque a matéria é má. Este não pode ser Deus. João está dizendo, não, este verbo é Deus. Sim, ele é Deus. Mas este verbo, Jesus, o Cristo, não foi criado. Ele não foi formado. Ele não é o princípio no sentido de que ele teve um começo, mas sim que nele as coisas tiveram um começo. Ele não teve início, mas as coisas nele tiveram início. João está dizendo, esta palavra é o causador do tempo, porque o tempo depende dele.
O tempo não o criou, ele o fez. E antes dele ter feito o tempo, ele, o Verbo, já havia decidido invadir o tempo que ele ainda vai criar, para que aqueles que vivem dentro do tempo pudessem conhecer. Este Jesus, este Verbo, que era antes de qualquer coisa, antes de existir qualquer coisa, antes de existir qualquer ser criado, este Verbo, este Cristo, fora do tempo, ele vai criar o tempo, e dentro do tempo irá criar pessoas, seres humanos, irá criar vida, e então, num certo momento, na plenitude do tempo, ele invadiria este tempo, e para se mostrar, para se revelar àqueles que necessitam deste encontro com o Verbo encarnado. João ensina a verdade de que o Verbo precede a tudo o que se entende como criação. Ele não foi criado para ser. Ele é, por isso criou. E criou para se revelar como aquele que desde sempre é e sempre será. Por isso que no Evangelho de João você vai encontrar sempre Jesus falando assim, ele se intitulando, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Quando ele está conversando com os fariseus, e os fariseus perguntam: quem é você? Eu sou. Mas você não tem idade suficiente, como você pode falar que você estava presente quando Abraão foi chamado? Como que você pode se referir a isso? Você não tem nem ainda 40 anos, como que é possível? E Jesus vem e diz para eles: eu sou. Se revelando a eles como o próprio Deus. Eu sou. Então João, ele quer já de cara apresentar aos irmãos judeus, irmãos gregos, eu quero apresentar a vocês o que traz e o que faz sentido para a minha vida. Eu quero apresentar a vocês aquilo que traz sentido para o meu viver hoje. Eu tive um encontro com um Verbo, e este Verbo que eu me encontrei, este Verbo é um Verbo que estava e que existe desde o princípio. É um Verbo existente. Para os gregos isso fazia sentido, porque para eles tudo que regia, tudo aquilo que governava o sentido da vida era o Verbo, era a razão de ser. E para o judeu, quando o judeu lê, no princípio era aquele que é a palavra, para eles isso aqui é algo de extrema importância, porque o judeu entendeu perfeitamente que João queria falar a respeito de Deus. Mas João continua. Ele estava com Deus. Ele não apenas é o princípio ou estava no princípio, mas ele estava com Deus. Então João agora apresenta a comunhão e a relação do Verbo com Deus. Então primeiro ele fala a respeito da pré-existência. Este Verbo sempre existiu. E segundo, ele vai apresentar a relação do Verbo com Deus. João não apenas apresenta Cristo como aquele que sempre é, mas também ele apresenta aquele que sempre desfrutou de plena comunhão na relação com o Pai. Quando João está falando no princípio era aquele que é a palavra, e esta palavra estava com Deus, João estava se referindo a uma comunhão que Pai e Filho desfrutavam e desfrutam desde a eternidade. Não houve um início nessa relação, não houve um começo nessa relação. João está dizendo: Pai e Filho sempre existiram, e Pai e Filho sempre existindo, sempre houve comunhão íntima na relação entre e Espírito Santo. Nunca houve um momento fora ou dentro do tempo em que Cristo, o Verbo, se ausentou do Pai.
Nunca houve um tempo onde o filho ele se afastou do pai. Nunca houve uma ruptura na comunhão entre pai e filho. Desde a eternidade sempre foi e continuará sendo. As Escrituras não citam a Trindade, a palavra Trindade, mas aqui nesse verso João já de cara quer apresentar que nessa relação com Deus é uma relação triuna: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora João inclui uma novidade para os judeus, porque até então os judeus tinham tido uma relação com Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, numa relação com um único Deus, um único ser, uma única pessoa. Mas João agora apresenta que sim, existe um único Deus, mas nesta relação de Deus existe uma pessoa além do Pai. Agora João apresenta e introduz que junto com o Pai existe a figura agora da palavra, o verbo, ou seja, Cristo. E isso para os judeus era algo novo, uma novidade. Em lugar algum há menção de algum tipo de solidão de Deus. Você pode procurar nas Escrituras e talvez você possa pensar: por que será que Deus criou o universo? Por que esse Cristo criou tudo o que nós conseguimos ver? E alguns pensam que Deus resolveu criar os anjos, Deus resolveu criar a humanidade, Deus resolveu criar o universo, porque Deus na eternidade estava solitário, sozinho. E então ele já numa solidão angustiante, ele resolve então agora criar pessoas para com que ele possa, ou seres para que ele possa se relacionar. Essa não é a verdade. A verdade é que sempre houve Pai, Filho e Espírito Santo, pois é um Deus. E nessa relação nunca faltou intimidade, nunca faltou relação, nunca faltou comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo viviam desde a eternidade de forma completa. Não existia em Deus a ausência de absolutamente nada. Deus é completo, sempre foi completo. A criação não foi realizada para suprir uma necessidade em Deus. Ele sempre foi completo em si mesmo. Sempre houve uma adoração. Sempre houve uma adoração ininterrupta nos céus. Antes de existir qualquer anjo cantando Santo, 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 antes de existir qualquer querubim, serafim, qualquer seres celestiais nos céus, pois são criaturas de Deus, antes de existir qualquer ser criado, sempre houve uma adoração celeste. Pai, Filho e Espírito Santo em uma adoração fervorosa um ao outro, e uma adoração ininterrupta. Então nunca houve em Deus a necessidade de criar alguém ou algum ser, porque ele estava em falta, porque ele estava em solidão. João está dizendo, no princípio, ou seja, desde a eternidade, era aquele que é a palavra. E esta palavra sempre esteve com Deus. Esta palavra estava com Deus. Este verbo estava com Deus. Então, talvez você pergunte: tá bom, se sempre houve uma adoração ininterrupta nos céus, por que é então que Deus me criou? Por que é que Ele então me salva para adorá-lo? Se Ele não precisa de pessoas para servi-lo, para adorá-lo? Por que é então que Ele me criou? Por que é que Ele me chamou? Por que é que Ele me chama para adorá-lo? E a resposta é uma só. Você é convidado para participar dessa adoração ininterrupta entre Pai, Filho e Espírito Santo, porque você está recebendo uma oportunidade de se juntar a Ele, ao Deus triuno, nessa adoração. Juntarmos a Ele para reverenciá-lo, adorá-lo, nunca no sentido de sermos adorados por Ele,
mas sim no sentido de adorá-lo eternamente. O que você recebeu de Deus foi uma oportunidade e um privilégio de se unir a Ele, ao Deus triuno, nessa adoração. Sabe por que tem muitos cristãos que não encontraram prazer em cultuar a Deus? É porque muitos acham que eles foram criados por Deus, ou foram chamados por Deus para suprir uma necessidade de Deus. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação que me deixou escandalizado. Uma pregação onde a pessoa dizia que nós não somos em nada inferior a Cristo. O valor que você tem é o mesmo valor que Cristo tem para o Pai. Quando Deus olha para você, Deus não vê você menor do que o seu filho. Deus vê em você o mesmo valor que Ele vê em Cristo. Eu fiquei escandalizado com isso. Não é possível que uma pessoa está falando isso. Não, nós não somos igual a Cristo. Não, nós não somos a palavra desde o início. Não, você e eu, nós nunca fomos eternos. Nós sim fomos criados. E fomos criados para que então pudéssemos ser chamados por Deus para unirmos nessa adoração, mas não porque nós merecemos isso, mas é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo abriu uma porta, abriu uma oportunidade para que você e eu, nós nos ajuntássemos a Ele e então tivéssemos no nosso coração este prazer em servir e adorar. João está dizendo: irmãos, no princípio era aquele que é a palavra. Sempre existiu. Mas não apenas isso, irmãos, ele, a palavra, sempre estava com Deus. E ele agora vai apresentar a identidade desse verbo. Ele vai falar agora com alto bom som e mais claro possível. E mais claro não tem como ser. Ele vai falar, e esta palavra é o próprio Deus. Você já assistiu um filme? Filme de suspense? Você começa a assistir um filme de suspense e aí você vai se envolvendo com o filme, e o filme vai cada vez mais se envolvendo, e você fica vidrado no filme, e aí quando chega no final, ou o filme te decepciona, geralmente decepciona, suspense geralmente decepciona, você espera um final e tem outro, então você está assistindo, e quando chega no final, é revelado para você, no final do filme, porque a intenção do autor é fazer com que você fique ali, preso, vidrado àquele filme. João, ele vai prender a sua atenção e a minha atenção do começo ao fim, mas não porque João, ele vai escrever um suspense, revelando a você quem é esse verbo, assim, de forma a conta-gotas. João, ele não vai fazer isso. Ele já no primeiro verso, ele vai falar a você: eu quero apresentar a vocês um verbo. Judeus, vocês já estão acostumados com se envolver com a palavra. Eu quero apresentar a vocês a palavra de Deus. Mas também, gregos, vocês já estão acostumados no entendimento de que tudo aquilo que rege este universo é regido por uma força, por uma mente, e vocês chamam isso de Logos, a palavra. Então, judeu, então, grego, eu quero apresentar a vocês exatamente isso, a palavra, o Logos, o verbo. Mas não apenas isso, eu quero dizer a vocês, judeus e gregos, que esta palavra não teve um início. Eu quero apresentar a vocês, judeus e gregos, que esta palavra, ela era desde antes de existir qualquer coisa, desde sempre existiu. Assim como o Pai sempre existiu, o Verbo sempre existiu.
Mas não apenas isso, judeus e gregos, eu lhes apresento a palavra. E sabe quem é essa palavra? É Deus. Essa palavra não é uma energia, essa palavra não é uma força propulsora divina, essa palavra não é apenas um sopro, essa palavra não é apenas a balbuciar de Deus, essa palavra é uma pessoa. Essa palavra é o verbo que se fez carne. E eu quero dizer a vocês que 70 anos atrás eu caminhei com este verbo, eu andei com este verbo, eu apalpei este verbo, eu inclinei a minha cabeça no peito deste verbo, eu toquei na ferida deste verbo, eu chorei com este verbo, eu presenciei este verbo comendo, eu pesquei amando deste verbo. Eu quero dizer a vocês que este verbo não é uma energia, este verbo é uma pessoa e tem nome, é Cristo. João quer impactar os seus leitores. João quer dizer para judeus e gregos quem é o verbo, e ele diz: o verbo era Deus. O apóstolo João diz que este verbo era Deus, que este verbo é Cristo, que essa palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João afirma que Cristo, que suas obras, que o seu ministério é a revelação da verdade a respeito de quem Deus é. João, em outras palavras, está dizendo: judeus, vocês querem conhecer mais a respeito de quem Deus é? Apresento-lhes o verbo. Gregos, vocês desejam conhecer essa força que vocês entendem, ou essa palavra que vocês entendem, que rege, que organiza tudo, que mantém as coisas nos seus devidos lugares? Vocês querem conhecer isso? Então vocês devem olhar não para o panteão de deuses que vocês criaram, não para os deuses mitológicos que vocês criaram, mas eu lhes apresento um que é a verdade. Não há possibilidade alguma de conhecer quem Deus é a parte do verbo, a parte de Cristo. Jesus, conversando uma vez com Pilatos, ou seja, sendo interrogado nos seus últimos dias por Pilatos, nesse mesmo evangelho, Pilatos vem e pergunta para Jesus: você é rei? E Jesus vem e disse: você diz que sou rei. De fato, nasci e vim ao mundo, mas Jesus apresenta o objetivo dele vir ao mundo. Eu vim ao mundo para testemunhar a verdade. O judeu entendia muito bem isso, e o grego também entendia muito bem isso. Jesus estava dizendo: eu vim aqui como palavra de Deus para testemunhar a vocês em carne e osso que Deus é real, que Deus existe, e Ele se apresentou entre os homens. Eu quero testemunhar, eu vim para testemunhar a verdade. Uma vez Filipe pergunta a Jesus: Jesus, eu quero conhecer quem é o Pai, mostra-nos o Pai, Jesus, e isso nos basta. Então Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, eu tenho andado com vocês há muito tempo e você ainda pergunta para mim, mostra-nos, ou diz a mim, mostra-me o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E ele vai ensinar que ele e o Pai eram um. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vim para testemunhar a verdade a respeito de Deus. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, que nós já estudamos, ele ensinou isso. Capítulo 1, verso 15 diz: ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele, Cristo, é o primogênito de toda a criação. De toda a criação. Hebreus capítulo 1, verso 1, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: há muito tempo Deus falou por meio de várias maneiras
aos nossos antepassados e por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. João aqui não está ensinando que o Verbo é um quase Deus. João aqui não está ensinando que o Verbo é inferior a Deus. João aqui não está ensinando que o Verbo é uma emanação de Deus. Não, esse que você prega, esse que vocês ensinam, esse Jesus que vocês ensinam e pregam, não. Ele não é um Deus, ele é um quase Deus. Ele é um ser que reencarnou várias vezes e agora está num estado de purificação tamanha que ele pode sim ser considerado como um Deus, mas ele não é um Deus. Não, ele é uma emanação de Deus. João diz: não, este Verbo era Deus. Vimos a pré-existência do Verbo, vimos a comunhão do Verbo e vimos a revelação do Verbo. Agora, quarto, vamos ver qual é a ação e a relação desse Verbo na criação. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Verso 2. Ele estava com Deus no princípio. Essa palavra, esse verso 2, João está dizendo para os judeus: judeus, vocês têm conhecimento absurdo da Torá. E como é que se inicia a Torá? Como é que inicia o primeiro livro da Bíblia de vocês? Gênesis. No princípio criou Deus. Judeus, eu apresento-lhes aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Eu apresento a vocês o Verbo, o haja luz de quem saiu da boca do próprio Pai. Eu apresento a vocês o Cristo que criou absolutamente todas as coisas. E no verso de número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, este Verbo. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Absolutamente nada poderia existir. Para os judeus não havia dificuldade em crer no ato criador de Deus. Todavia, se perderam estes judeus conterrâneos do próprio apóstolo, se perderam na relação com Deus, o Deus Criador, em detrimento das suas tradições religiosas. Para os gregos desejavam se relacionar com o Deus Criador. E todavia, eles não encontrando o Deus Criador, então eles criam várias opções de deuses. Deuses mitológicos, deuses que eram frutos das suas mentes, porque eles desejavam conhecer o Deus Criador. Então João apresenta para o judeu, aquele de quem as Escrituras começam dizendo: no princípio criou Deus. Este que cria, este Deus que cria exatamente todas as coisas, é o Verbo. Ele estava lá. Ele estava lá. Gregos, vocês que anseiam ou ansiavam e desejam ou desejavam ter um relacionamento com este Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, que rege tudo, que mantém tudo, que criou tudo, apresento-lhes finalmente: Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Cristo Jesus. O apóstolo deixa claro em seu evangelho que o Verbo não se inicia com o princípio de Gênesis. Ele propõe uma nova forma de pensar para os judeus, ao mesmo tempo que introduz para os gregos uma forma correta de pensar sobre a criação. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. João 1:1, no princípio era o Verbo. João 1:2, ele estava no princípio.
Ele não teve começo. Quando tudo começou, ele estava lá. E tudo começou por causa dele. Tudo veio existir por causa dele. João estava dizendo para os judeus, vocês não possuem a revelação total e completa do Deus único, do Trino Deus. Os judeus se gabavam, não, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós sabemos, nós somos os únicos povos que conhecem o Deus verdadeiro. Então João inicia dizendo assim, vocês sim tiveram ou têm uma relação com este Deus verdadeiro, mas vocês não conhecem absolutamente tudo deste Deus verdadeiro. Vocês acham que o início foi, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu lhes apresento o início, eu apresento a vocês o verbo, eu apresento a vocês Cristo, o verbo encarnado. João estava dizendo, gregos, vocês não detêm todo o conhecimento e entendimento a respeito do Logos, ou a respeito da palavra, o verbo, a razão. Eu apresento a vocês o Logos verdadeiro, ou a palavra verdadeira. João está dizendo, judeus, este haja de Gênesis, na Torá que vocês têm, não é apenas uma palavra, é uma pessoa. E este verbo, este haja, se fez carne e habitou entre nós. João não apenas fala dessa relação, mas ele também nessa relação ele apresenta o poder desse verbo, desta palavra, deste Cristo. João está dizendo, pense em alguma coisa que revele poder aos olhos dos judeus. Os judeus, todas as vezes que queriam ver alguma coisa poderosa, eles olhavam para os céus. E logo eles lembravam do Salmo de número 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Todas as vezes que eles queriam ver algo maravilhoso demais aos seus olhos, eles olhavam para os céus. E ali eles contemplavam as obras das mãos de Deus Criador. Então os seus corações se enchiam de alegria, porque este Deus é o Deus Criador. Pense em algo capaz de tirar o fôlego de um pensador grego dentro da criação. O que mais chamava a atenção dos gregos era a vida. Eles queriam ter o sentido da vida, queriam buscar o sentido da vida. E eles liam, estudavam, formulavam teses e mais teses a respeito do sentido da vida. Isso para eles era algo que tirava o fôlego deles. João está aí enfatizando tanto as coisas concretas, palpáveis, quanto as coisas abstratas, intangíveis, foram criadas por e através deste verbo, Deus, o Cristo. Judeu, pense em alguma coisa grandiosa. Se você pudesse perguntar para um judeu hoje, pense em uma coisa grandiosa. Talvez você encontraria um judeu conhecedor de informações atuais como temos, e talvez ele ia falar para você, o que me encanta é o universo. Deus criou o universo. E pelo que sabemos até agora, esse universo ele possui 13 bilhões de anos. Um judeu com uma informação, ele poderia falar a você, e este universo ele é tão grande que ele possui 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Quer saber o que é um ano-luz de diâmetro? Ou seja, um ano-luz? Um ano-luz é aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Sabe qual é a extensão do universo? 93 bilhões de anos.
Isso significa que se você pudesse viajar à velocidade da luz, em apenas 1,2 segundos, você estaria na Lua. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, em apenas 4 segundos, você estaria em Marte. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, em apenas 8 segundos, você estaria no Sol. Um judeu informado iria apresentar a você: Deus criou o universo. E sabe qual é o tamanho desse universo? 93 bilhões de anos-luz. Para você sair de uma extremidade do universo até a outra extremidade do universo, você precisaria de 93 bilhões de anos. Isso declara a glória de Deus? Mas um judeu, conhecendo como conhece, ele poderia afirmar para você: esse universo, ele consiste em 2 trilhões de galáxias. Desses 2 trilhões de galáxias, apenas 200 milhões é que podem ser observáveis, ou seja, que conseguimos observar. Cada uma destas trilhões ou 2 trilhões de galáxias, elas contêm cerca de 200 bilhões de estrelas, chegando aproximadamente ao número de 10 sextilhões de estrelas no universo. Aí você diz: já me perdi. O que é isso, sextilhões? Pegue um algarismo e acrescente 21 zeros depois dele. Pegue o número 1 e acrescente 21 zeros. Mas o universo não tem apenas um. O universo tem um sextilhão. Um número de 10 sextilhões. E aí você pergunta para o judeu: quem é que fez isso? O judeu diz: Deus. Quem é que criou isso? Deus. Se você pudesse conversar com um grego hoje, e conversando com um grego, perguntando para ele o que é a vida para você, o que mais encanta na vida para você, talvez ele vai apresentar a você a vida humana ou o corpo humano é o que me encanta. E talvez você conversando com um judeu, se fosse possível você conversar com um judeu que morreu há um tempo atrás, chamado Enéas, ele ia conversar com você e ia explicar para você, como médico que era, ele ia explicar para você algo assim. Um cromossomo humano há aproximadamente 20 bilhões de unidades de informação. Ou seja, em um cromossomo, no seu corpo, existe nele 20 bilhões de unidades de informações. Se você quisesse transformar essas informações e escrever elas, colocá-las em livros, uma letra de qualquer alfabeto comum pode ser identificada através de 6 unidades de informações. Ou seja, se você dividir 20 bilhões por 6, você teria em torno de 3 bilhões de letras. Então, você em um cromossomo tem 20 bilhões de informações. Pega esses 20 bilhões, divide por 6. Ou seja, uma palavra qualquer, ela é formada no máximo por 6, uma média de 6 letras. Então, pegue esses 20 bilhões de informações, divide isso por 3, e você vai ter aproximadamente 3 bilhões de letras. Uma palavra em média precisa de 6 letras para ser escrita. Se dividirmos 3 bilhões de letras por 6, teremos em torno de 500 milhões de palavras. E uma página de um livro, ela precisa palavras para você escrever uma página de um livro.
exemplo, 300 palavras. Então, se você dividir 500 milhões por 300, você vai ter aproximadamente 2 milhões de páginas. E se você admitir que um livro bom para você ler tem 500 páginas, então você pega 200 milhões de páginas e você divide por 500, você vai ter aproximadamente 4.000 livros de 500 páginas. Só que o corpo humano, ele não tem apenas um cromossomo. O corpo humano tem aproximadamente 46 cromossomos. Então, as informações que o seu corpo processa, você tem dentro do seu corpo a quantidade de informações de 184 mil livros de 500 páginas que o seu corpo está processando todos os dias, em todo instante. Agora, me ouvindo, o seu corpo está processando essas informações. Ou seja, colocando em páginas, você teria que ler aproximadamente 184 mil livros de 500 páginas. Você conversa com um grego, isso encanta o grego. Isso encanta o grego. João diz: todas essas coisas, essa imensidão desse universo e esta ordem absurda, complexa do seu corpo, todas estas coisas foram feitas por intermédio deste Verbo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A pergunta é: você deseja se relacionar com esse Verbo? Você conhece esse Verbo? João está apresentando o Verbo. E João está dizendo: esse Verbo, ele não se parece com Deus. Este Verbo é Deus. Este Verbo é o Criador de todas as coisas, é o causador de todas as coisas. Então eu concluo dizendo 3 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, conhecer este Verbo encarnado tem despertado em você o desejo de se aprofundar em conhecê-lo ainda mais? Há em você o desejo de conhecê-lo profundamente? Ou você acha que já conhece tudo, de tudo desse Verbo? Que presunção é a sua e a minha acharmos que nós já conhecemos tudo a respeito de quem Cristo é? Se você não conhece, eu peguei essas informações aqui do universo, eu peguei de um professor da Mackenzie chamado Marcus Eberlin. E as informações do corpo humano eu peguei do médico falecido Enéas, meu nome é Enéas, eu peguei dele. Essa informação eu peguei lá. Para mim foi absurdo, eu fiquei de queixo caído. O tamanho do universo e a complexidade de um cromossomo. Isso que nós não entramos em questão do teu cérebro, o funcionamento do teu cérebro, do restante do teu corpo. É uma ordem. E aí você vem e diz o seguinte: eu já conheço tudo a respeito desse Verbo. Não! Você não conhece tudo dele. Ele conhece sim perfeitamente você, totalmente você, mas você nunca será capaz de conhecê-lo completamente, esgotá-lo. Você nunca será capaz. E a pergunta é: você tem desejado conhecê-lo? Como você tem vivido diante desta revelação de quem Cristo é? Como você tem vivido? Porque o que João está querendo mostrar aos irmãos irmãos, é este Deus que eu sirvo. E eu quero deixar vocês de queixo caído quando apresentar a vocês esse Deus que eu sirvo. Este Deus é o Verbo, e este Verbo estava com Deus, e este Verbo era
a Deus, e Ele criou absolutamente tudo aquilo que os seus olhos conseguem observar, tudo aquilo que você consegue estudar, tudo aquilo que você consegue perceber e sentir, tudo isso foi criado por este verbo, Cristo Jesus. Mas João também está querendo dizer, João escreveu isso porque ele compartilhou o verbo que conheceu. João ele fez isso porque o desejo dele era compartilhar o verbo que conheceu, compartilhou o Deus verdadeiro, compartilhou a fonte de vida. E a pergunta a você, a mim, é: você tem defendido esta verdade do verbo encarnado diante das relativizações, falsas interpretações a respeito de Cristo, do verbo? Algumas pessoas podem bater na sua casa, sábado ou domingo de manhã, e pode dizer a você assim: não, este verbo não é Deus. Eu tenho feito isso sempre. Eu tenho percebido que tem fugido da minha casa os falsos testemunhos de Jeová. Eles sumem de casa. Eu te dou a dica. A dica é: leia João, mas não João 1:1. Leia João 1:3. Porque para eles ali não faz sentido. Porque se Jesus foi criado, como ele poderia ter criado todas as coisas? Alguém que não existe, como se criou a si mesmo? Só pode criar alguma coisa aquele que já existe. E João então fala: ele não veio a ser, ele sempre foi. Cristo sempre foi. E a segunda coisa que você pode fazer com ele é orar por ele. Esses dias tinha dois, um mais novinho e um senhorzinho que ficou na esquina, e ele foi em casa e eu falei para ele: olha, hoje eu sei porque você veio aqui, mas eu quero dizer que eu sou cristão, creio em Cristo, Cristo é Deus, mas antes de você ir embora eu gostaria de fazer uma oração para você. E o conteúdo da minha oração é a seguinte: que Jesus, como Deus, se revele a você hoje, que você conheça Ele de forma profunda. Ele falou: até mais. Foi. Ele não deixou, nem quis que eu orasse por ele. Relacione-se com esse Cristo Jesus. Amém. Coloque sobre os pés. Vamos lá. Nesta noite aonde nós vamos fazer e trazer à memória aquilo que Cristo, o Verbo encarnado, fez por nós. Que nesta noite você, se até hoje você não teve ainda um relacionamento pessoal próximo deste Verbo encarnado, eu quero convidar você nesta noite, pedindo: Senhor, revele-se a mim. Eu quero conhecer aquele que criou todas as coisas. Não perca tempo vivendo para as coisas fúteis. Não perca tempo vivendo para você mesmo. Você tem um começo, você tem um meio, e você terá um fim. Eu lhes apresento alguém que não teve começo, alguém que tem um meio, mas aquele que é eterno e não tem fim. Relacione-se com este Deus. E então a sua vida, que até então, como os gregos, procuravam um sentido para a vida, tudo na sua vida então, em Cristo, passará a ter sentido. Não lhes prometo que tudo na sua vida se resolverá. Não lhes prometo que problemas deixarão de existir. Não lhes prometo que aflições deixarão de chegar até a sua casa. Mas o que lhes prometo é aquilo que as Escrituras nos prometem: sua vida terá sentido. Você viverá com sentido. Talvez você, em busca de conhecer a Deus, procurou religiões e religiões. Mas nessa noite eu não apresento uma religião, eu apresento um Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que deve ser adorado e que chama você para adorá-lo hoje e eternamente.
É Ele que eu lhes apresento. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, criando todas as coisas. Sem Ele, nada daquilo que você consegue ver, inclusive o fôlego de vida que você está inspirando agora, este ar que você está colocando para dentro dos seus pulmões, foi Ele que criou, é Ele que mantém e é Ele que sustenta. Eu convido você a se relacionar não com um quase Deus, mas eu convido você a se relacionar com o verdadeiro Deus, o Cristo encarnado. Em nome de Cristo eu oro, agradecendo ao Pai